Olá, pessoal. Meu nome é Guilherme Zampieri Santinho, sou professor da disciplina Legislação Trabalhista e Previdenciária. E hoje falaremos no módulo 1, a unidade 1, começo, alteração e fim do contrato de trabalho. O contrato de trabalho, como nós já falamos anteriormente, ele é composto de 5 requisitos, certo? A pessoalidade, o fato de ser pessoa física, a onerosidade, a subordinação e a habitualidade. Acontece que o contrato de trabalho, previsto na CLT, ele pode ser realizado de duas maneiras, basicamente. A primeira maneira é a maneira expressa e a outra é a maneira tácita. O que significa maneira expressa? Maneira expressa é quando as duas partes sentam, conversam e falam: prezada pessoa, empregador, empregado, quero te contratar como empregado. E o empregado diz: sim, estou de acordo, quero trabalhar para você. Certo? Não precisa ser necessariamente escrito. O fato de ser um contrato de trabalho expresso não precisa ser escrito. Precisa ser expresso. As partes têm que manifestar a sua vontade. Por outro lado, há situações em que o contrato de trabalho ele é realizado de forma tácita. De que maneira? Situações em que a pessoa começa como, digamos assim, uma pessoa sem habitualidade, certo? Mas com subordinação, e acaba se transformando em um contrato de trabalho de forma contínua. Vamos entender um pouco melhor. Imagine a situação em que você chama uma pessoa para trabalhar para você, para arrumar a sua calçada na frente da sua loja. Ele arruma a calçada. Posteriormente, uma semana seguinte, ele arruma o toldo. Depois, ele começa a trabalhar na manutenção de pequenas manutenções dentro da empresa. E isso vai prolongando com o tempo. E você sempre com pessoalidade, sempre com habitualidade, sempre pagando pelos serviços. Perceba que você aí começa a atuar com mais subordinação. Você exige que ele chegue em determinado horário, que ele não trabalhe em determinado horário para explantar a clientela, que ele trabalhe à noite. Então, existe sim a possibilidade de você criar um contrato de trabalho, um contrato de emprego, sem que haja expressamente a possibilidade das pessoas quererem aquilo inicialmente. Contudo, após um período de tempo, verifica-se que os elementos do contrato de emprego estão presentes. E estando presentes no contrato de emprego, isso é configurado. Um fator muito importante, que independente de ser contrato de trabalho, contrato de emprego ou contrato de prestação de serviço, é o fato de que o contrato, a palavra contrato, não implica que a pessoa tem que ter um documento escrito. Tem que haver, na verdade, uma parte que quer uma coisa, a outra parte que quer outra coisa, e as duas concordaram com aquilo, que a gente chama de contrato expresso. E o contrato tácito é, uma pessoa quer isso, outra quer aquilo, e elas fizeram também esse contrato, mas não de forma expressa, que é o exemplo que a gente estava mencionando aqui para vocês. Seguindo, o início do contrato de trabalho, pessoal, ele tem como objeto do contrato de trabalho em regra, o contrato de trabalho permite qualquer tipo de trabalho, né? Então, qualquer atividade é permitida para que seja feita de uma maneira com vínculo de emprego. Contudo, existem disposições dentro desse contrato que não podem ser quebradas. Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês, né? Por exemplo, a situação que contravém as disposições de proteção ao trabalho e à legislação. Por exemplo, você não pode contratar um trabalhador com 17 anos para fazer trabalho noturno, porque ele é o menor de idade e a legislação proíbe que ele realize essa determinada atividade, certo? A mesma coisa acontece com contratos coletivos de trabalho, que implicam em normas coletivas como acordo coletivo e convenção coletiva. Que situação que aconteceria isso? Ora, pessoal, preste bem atenção na seguinte situação. Temos uma situação em que um empregado ele recebe um salário mínimo. Exato, o equivalente mais ou menos, vamos arredondar, R$ 1.300 de salário mínimo. Porém, esse empregado ele está dentro de uma convenção coletiva, uma norma coletiva que faz regra entre o sindicato dos empregados com o sindicato dos empregadores, convenção coletiva, que estipula que para aquela atividade, exatamente aquela atividade, o empregado ele tem que trabalhar recebendo o equivalente a R$ 1.500. Ora, se ele se encontra nesta situação em que o empregado ele recebe o mínimo,
mas a norma coletiva, que é o contrato coletivo, determina que ele receba mais, ele tem que receber mais do que foi estipulado. Uma outra situação também determinada dentro dos contratos de trabalho é a relação às normas de segurança e saúde do trabalho. Não basta que você tenha um empregado muito ativo em que ele consiga falar assim, eu quero trabalhar sem intervalo de almoço. Não, mesmo que ele queira, ele não pode. Ele tem que observar e respeitar as normas de segurança e saúde do trabalho. Então, todo empregado que trabalha mais de 6 horas por dia, ele tem direito ao intervalo de pelo menos 1 hora. Essa que é a determinação. Existem situações que permitem uma redução, mas não havendo essa situação, ele tem que ter um descanso obrigatório de pelo menos 60 minutos para realizar essa atividade. Então, pessoal, importante destacar que o início do contrato de trabalho é expresso, tácito, mas o objeto do contrato de trabalho, ele pode tratar de diversos assuntos, desde que não violem a legislação, as normas coletivas e as normas de segurança. Tá? Como já mencionado anteriormente, mas aqui a gente vai retomar um pouco, os contratos, eles têm, por regras, o fato de serem por prazo indeterminado. Vou repetir, os contratos têm regra o fato de serem por prazo indeterminado. Contudo, há situações em que o contrato pode ser por prazo determinado. Como assim? Ele tem uma data para começar e uma data para acabar. A data para começar, pessoal, é a data, tem estipulado uma data de início e uma data de fim, um dia. Mas também pode ser situação. Por exemplo, safra. Quando começa a safra? Normalmente você é contratado no começo da safra. Mas que dia que acaba a safra? Não se sabe exatamente que dia que acaba a safra ou o período que acaba a colheita de uma determinada plantação. Vai que chove, vai que tem um problema de atraso na colheita, vai que tem um problema ou ela é mais longa. Então, existe uma situação que determina este fim. Os contratos por prazo determinado, pessoal, eles, em regra, não podem ultrapassar o prazo de 2 anos. E os contratos de experiência, eles não podem ultrapassar o prazo de 90 dias. Todo contrato por prazo determinado, ele pode ser prorrogado por apenas uma única vez, certo? Não pode ser prorrogado por mais de 2 vezes. E qualquer contrato por prazo determinado que ele seja prorrogado por mais de uma vez, então 2 vezes, 3 vezes, vamos chamar assim, ele se torna por prazo determinado. Então vamos supor, por exemplo, temos o contrato de experiência. O contrato de experiência por 30 dias. Lembrando, o contrato de experiência pode ser por até 90 dias, mas eu fechei o contrato de experiência por 30 dias. Prorroguei por mais 30 dias. Até aqui estamos dentro da lei, observando a 2 vezes a prorrogação do prazo de um contrato determinado e inferior a 90 dias. Se após 60 dias, né, após a segunda prorrogação do 30º dia, eu prorrogar esse contrato por mais 10 dias, 20 dias, 30 dias ou um dia sequer, esse contrato de experiência, ele se torna por um contrato por prazo indeterminado. E qual que é a consequência disso? Bem, o contrato por prazo determinado tem consequências na hora de pagar o empregado. Essa é a importância de você entender o contrato por prazo determinado. O contrato por prazo determinado, na hora de demitir um determinado empregado, ou ele pedir a demissão, o empregador não tem que dar aviso prévio no contrato por prazo determinado, não tem que pagar multa do FGTS, o empregado não terá direito ao seguro-desemprego, certo? Então, há uma série de consequências para contratos por prazo determinado, sendo que, por isso que é importante e é interesse do empregado que o contrato se torne por prazo indeterminado, porque a partir do momento que acontecer essas situações, ele terá alguns direitos. Falaremos disso em uma outra aula, tá ok? Seguindo, o contrato de trabalho ou contrato de emprego, ele tem algumas situações que acontecem ao longo dele que impactam a sua dinâmica. Uma delas são as questões relacionadas à suspensão, outra a interrupção e outra a alteração. Na suspensão, o contrato de emprego há uma peculiaridade. O empregado, ele para de trabalhar e o empregador para de pagar. Na interrupção, acontece a mesma situação. Muitas vezes o empregado deixa de trabalhar, porém há casos em que o empregado continua pagando, tá? Ou há casos em que ele deixa de pagar. E temos os casos de alteração do contrato de trabalho, em que
existe uma alteração do contrato de emprego por alguma peculiaridade, seja por transferência, seja por alteração da jornada, modificação. Então, há algumas alterações do contrato de trabalho, como, por exemplo, promoção. Eu comecei o contrato de trabalho ganhando R$ 1.500. Fui promovido. Alterou o contrato de trabalho? Alterou. Alterou o que você vai fazer? Também. Você trabalhava com esse tipo de atividade, uma determinada quantidade de competências. Agora aumentou suas competências, aumentaram suas responsabilidades. E, assim, aumenta também o seu salário. Quais são as hipóteses de interrupção que a gente verifica aqui, pessoal? Tá? A primeira dela que a gente destaca aqui é o afastamento por doença, tá? Em que o empregado ele é afastado do trabalho porque ele não pode trabalhar. Então, mas mesmo assim, ele ainda acaba recebendo uma parte desse salário. Caso de férias, ele não trabalha também, mas continua recebendo. O descanso semanal remunerado, o dia que você não trabalha, domingo. Você trabalha domingo? Não trabalho domingo, mas eu recebo pelo domingo. Está previsto dentro do valor contido no meu salário mensal, certo? A licença por causa de morte de um determinado ente da família, a licença para o casamento, a licença paternidade, então quando eventualmente quando o pai, a pessoa, né, o homem, ele adquire o status de pai quando o seu filho nasce, a licença maternidade, o dia que você vai doar o sangue, certo? Nesse dia você não trabalha e mesmo assim você tem direito a receber o seu salário. O dia do alistamento militar, o dia de serviço à justiça. Então, por exemplo, um dia você foi chamado para a justiça para testemunhar em determinada ação. Sem problema nenhum. Leva o comprovante para o seu empregador. Esse dia não poderá ser descontado de você. O dia de apresentação para o serviço militar. Tá? O caso de acidente do trabalho. Os dias que você não trabalhar e que você estiver em acidentado temporariamente, você também terá direito a receber este valor. Sem problema nenhum. Tá? O dia de vestibular. O dia de reunião sindical internacional, isso só vale para empregados que têm o status de representante sindical. Consultas médicas e exames complementares são recentes modificações da legislação, que implicam que, eventualmente, a mulher que está grávida, ela tem o direito de fazer os exames médicos, certo? Sem desconto do salário. A consulta médica do filho menor de 6 anos e os exames preventivos de câncer também estão assegurados como direitos para ir ao médico sem que haja desconto do salário. Então, você não trabalha, mas recebe. Esse é um tipo de hipótese de interrupção. Por outro lado, a gente tem algumas situações de suspensão, em que o empregado não trabalha, mas, em regra, também não recebe. Pelo menos não recebe do empregador. Tá? É o caso do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez, do encargo público, da representação sindical, eventualmente uma suspensão disciplinar. Então, por exemplo, você foi punido por não cumprir, por faltar muitas vezes ao trabalho, o empregador suspende suas atividades do trabalho. Então, nesse dia você não trabalha, não recebe. Casos de greve, certo? O exercício de cargo de diretoria e, eventualmente, também a qualificação profissional, em que o empregado ainda tem o vínculo de emprego e recebe do governo. Todas essas 8 situações que vocês estão verificando aqui no slide, pessoal, são situações em que há suspensão do contrato de trabalho. Ele tem o vínculo, ele não trabalha, não recebe. Situações que envolvam a alteração do contrato de emprego, tá, pessoal? Nessas situações, a alteração do contrato de emprego, ela tem que observar algumas regras. Por quê? Como nós falamos já lá atrás, pessoal, falamos para vocês que a relação de trabalho não é uma relação entre iguais, é uma relação que precisa ser protegida. E o Estado decidiu fazer uma série de proteções com relação a essa situação. Que série de proteções? Ele resolveu prever um monte de normas que protejam o empregado. Dentre essas normas, destaca-se que não se pode alterar o contrato de trabalho de forma lesiva. Ou seja, eu posso alterar o contrato de trabalho desde que seja mais benéfico ao empregado. De que maneira? Primeira situação. Haja um mútuo consentimento. O empregado, ele concorda com aquela alteração. Depois, essa alteração tem que resultar de forma direta ou indireta para benefício ao empregado, seja benefício por condições de trabalho, seja por benefício em função de situações relacionadas, como, por exemplo, ao salário em si. E essas situações não podem gerar prejuízo, pois, se a situação gera prejuízo, haverá uma nulidade. Então, eventualmente, o empregado que ele é alçado para
realizar uma atividade, ele é obrigado a alterar a sua situação de trabalho de forma que prejudique, essa situação é nula, o empregado eventualmente pode entrar no ação trabalhista e pedir alteração. Um exemplo disso, que a gente costuma falar, é o caso do empregado que ganha comissão, né? Comissão percentual de venda, né? Muitos empregados trabalham dessa maneira. E o empregado, ele trabalha numa revenda de carros, e o empregador fala, olha, o percentual de 5% para venda de carro vai ser reduzido para 3%. Ué, você concorda com isso? Normalmente as pessoas não têm muito como concordar, porque se não concordar, ele será demitido, né? Então ele acaba concordando, só que implica em prejuízo para ele. Esse prejuízo depois pode ser revertido na justiça, porque não se pode reduzir a comissão de pessoas que ganham salário apenas por comissão. Então o que a gente chama de comissionista puro não pode ter a sua comissão reduzida. Dessa maneira, inicia-se o contrato de trabalho, o contrato de trabalho pode ser alterado, mas ele também chega ao fim. E como que é o fim do contrato de trabalho? A legislação, até a reforma de 2017, estipulava apenas 2 maneiras do fim do contrato de trabalho. A primeira dela, 2 delas, e depois, que era ou pelo empregador ou pelo empregado. E, em 2017, foi inserida uma terceira modalidade, pela negociação. O fim do contrato de trabalho, pessoal, ele pode acontecer pelo empregador, que pode, por despedida, né, ou por dispensa, né, que a gente chama, por despedida com justa causa, ou por dispensa sem justa causa. Pelo empregado, pelo pedido de demissão, ou por rescisão indireta, que seria o equivalente à justa causa do empregado. E temos também pela negociação, pelo mútuo acordo. Dessa maneira, a gente verifica que o empregador tem 2 maneiras de desligar o empregado. Por justa causa e sem justa causa. O empregado tem 2 maneiras de se desligar do empregador. Por rescisão indireta ou por pedido de demissão sem motivo. E existe também pela negociação que acontece com o mútuo acordo. O primeiro caso que eu destaco aqui para vocês, pessoal, é o contrato de demissão, de fim do contrato de trabalho pelo empregador sem justa causa. Então, o empregador poderá demitir o empregado sem motivo, sempre. Então, é um direito do empregador desligar o empregado. Então, em regra, o empregado ele pode ser demitido sem problema nenhum. Todo empregado pode ser demitido, a não ser que esse empregado esteja em uma situação de estabilidade. Por exemplo, acidente de trabalho, uma mulher grávida, as questões que envolvam certas estabilidades previstas na legislação. Quando o empregador realiza a demissão sem motivo, ele deve dar o que a gente denomina de baixa da carteira da Previdência. Então, ele tem que documentar que está encerrando o contrato de trabalho. Isso tem a ver com aquele princípio da continuidade do vínculo de emprego ou continuidade do contrato de emprego, em que o empregado e o empregador pressupõem que ele é contínuo. Dessa maneira, o empregador tem que documentar quando ele estiver encerrando o contrato de trabalho dele, tá? Essa documentação tem que ser comunicada para os órgãos oficiais. Por quê? A partir do momento que o empregador demite o empregado sem justa causa, esse empregado terá uma série de direitos, como, por exemplo, o seguro-desemprego. Ora, como é que o governo vai dar o seguro-desemprego ao empregado se o governo não sabe se essa pessoa está ou não está desempregada? Tem que ser comunicada, uma via burocrática. Então, o empregador tem que dar baixa na carteira da Previdência e comunicar a dispensa aos órgãos competentes, para que dali se desdobre outras etapas para assegurar direitos ao empregado. O empregador ele tem que, no prazo de 10 dias, tá, do último dia de trabalho, do fim que ele trabalhar, pagar todas as suas verbas rescisórias. Caso ele não pague no prazo de 10 dias, ele também terá o direito, terá que pagar uma multa, porque descumpriu uma regra prevista na legislação. O empregado ele deve cumprir o aviso prévio. De que maneira? Ora, o empregador, quando demitir o empregado, ele tem que comunicar: empregado, você vai ser demitido, você tem que cumprir um aviso prévio, e depois dessa data você estará desligado da empresa. Há situações em que o empregador dispensa o empregado do aviso prévio. Porém, o empregador tem que pagar por esses dias e dispensado o empregado do aviso prévio, o empregador ainda assim tem que pagar em 10 dias da data do último dia de trabalho dele as verbas trabalhistas.
Então, o empregado tem que cumprir, em regra, 30 dias de aviso prévio para que se encerre efetivamente o contrato de trabalho. Aqui, pessoal, temos a seguinte situação. O empregado também pode ser demitido por justa causa. Nesses casos, pessoal, a gente não vai poder ver todos os casos de justa causa, são situações previstas no artigo 482 da CLT e os seus incisos. O que significa isso? Ali vai estar elencado todas as hipóteses em que o empregado pode ser demitido por justa causa. Tá? Todas essas hipóteses são situações em que há uma quebra da confiança do empregador ou que o empregado não consiga realizar efetivamente as suas atividades, certo? Então, o empregador poderá demitir o empregado com motivo de justa causa. Pode ser a sua falta que implique no descumprimento do contrato de trabalho e que justifique a justa causa, pode ser grave e pontual uma vez só. Uma vez só, ele cometeu uma atitude que foi grave. Pode ser demitido por justa causa? Pode. Mas também pode ser demitido por justa causa quando ele pratica de forma reiterada diversos tipos de práticas, como, por exemplo, chegar atrasado todo dia. Ele pode ser demitido por isso? Pode. Acumula isso, certo? Neste caso, pessoal, no caso de demissão por justa causa, o empregador não tem que pagar a multa de 40% e o empregado não deve cumprir o aviso prévio, certo? Aí, por essa razão, o empregador ele tem o direito de desligar o empregado sem pagar o que a gente chama de verbas rescisórias e sem o aviso prévio. Temos também aqui, pessoal, a possibilidade do contrato de emprego ser encerrado pelo empregado, sem justa causa. Quando? O empregado ele pode deixar o emprego sem motivo nenhum. Eu quero assim, arranjei um emprego melhor, ou quero mudar minha vida, ou não gosto desse emprego. Como que ele deve fazer isso? De forma escrita, tá? Nesse caso, o empregado pede a demissão e, em princípio, ele não deve cumprir o aviso prévio de 30 dias, caso o empregador autorize não cumprir. Por outro lado, o empregado também tem que cumprir o aviso prévio. Da mesma maneira que o empregador, quando demite sem justa causa, o empregado tem que cumprir o aviso prévio, certo? O empregado, quando ele pede a demissão, ele também tem que cumprir o aviso prévio de 30 dias, tá? A não ser que o empregador dispense ele do cumprimento do aviso prévio. Porque do mesmo jeito que o empregado, quando é demitido, ele tem que procurar um local para ser relocado, o empregador, nesse caso, tem que procurar um outro empregado para substituí-lo. Então, existe a possibilidade de cumprimento do aviso prévio da mesma maneira. Ainda, temos também o caso aqui da rescisão indireta. São situações em que o empregador, ele pratica condutas incompatíveis para o cumprimento do contrato que prejudique o empregado. De que maneira? Ora, o empregador, ele exige do empregado condições ou situações em que ele não estava acostumado. Então, exige esforço do empregado que não foi combinado anteriormente, o empregador coloca o empregado em situações de risco desnecessariamente. Então, por exemplo, o empregado começa a trabalhar numa atividade e não lhe é dado os equipamentos de proteção individual adequadamente. Nessas situações, o empregado pode, sim, pedir o fim do contrato de trabalho por meio da rescisão indireta. Tá? Para tanto, ele tem que entrar na justiça e pedir o fim do contrato de trabalho. Tá? Essa medida que ele utiliza da rescisão indireta, ele pode optar por ficar no emprego ou no emprego. Não é comum ficar no emprego quando entra com a rescisão indireta, tá? Mas é possível. E se provado que realmente o empregador praticou condutas incompatíveis com a situação em que foi inicialmente pactuada, o empregado terá o direito de sair do trabalho. E nesse caso, o empregado terá o direito também de verbas rescisórias, multa do FGTS e o aviso prévio, como se fosse demitido sem justa causa, tá ok? Então, no caso de rescisão indireta, pessoal, é uma situação em que muito difícil de acontecer, de se provar, não é comum, mas que o empregado ele pode sair do trabalho exigindo as verbas rescisórias por culpa do empregador. Caso alguém queira entender quais são essas opções, tem que ir até o artigo 483 da CLT, lá estão elencadas. Tá?
E aí, pessoal, temos também a situação do mútuo acordo, que é a situação nova, introduzida em 2017, que fala que tanto empregado quanto empregador, eles decidem encerrar o contrato de trabalho de forma amigável. Nesta situação, há uma modificação das verbas rescisórias, tanto dos direitos que o empregado tem, quanto dos deveres que o empregado também deve arcar. A primeira delas é que o empregado tem direito a uma multa de 50% do FGTS, enquanto, na regra geral, a multa era de 100% da FGTS, ou seja, de 40% do valor depositado na Caixa Econômica Federal. Se fechar uma rescisão por mútuo acordo, a gente verifica situações em que a multa recai para 50%. Além disso, o empregado tem direito a 100% das verbas trabalhistas, certo? Então, pagar proporcional de férias, de 13º, tudo isso sem problema nenhum. O empregador tem que pagar isso mesmo. Porém, o seu FGTS, o empregado tem direito de levantar apenas 80% do que está lá depositado, não pode levantar 100%. E o empregado não tem direito ao seguro-desemprego. Dessa maneira, o empregado, nesse acordo, ele não levanta 100% do FGTS, não tem direito de seguro-desemprego e tem direito a apenas 20% da multa do FGTS. Por outro lado, o empregador só tem que depositar 20% da multa do FGTS. Essas são as grandes diferenças que acontecem com relação a esse caso. E aí, pessoal, encerramos a nossa atividade. Mais uma vez, espero ter ajudado. Até logo.